Eu sou Luiz Felipe Mentalves, aqui de Brasília, profissional. Já monto há 25 anos e a minha dica equestre para vocês hoje são trabalhos variados com vara no chão. Acho que são exercícios importantes, exercícios básicos, mas super importantes para uma boa equitação, para você ter um bom conjunto com o seu cavalo, ter um bom equilíbrio, ter uma boa organização, para consequentemente você poder ter êxito no esporte. Então, primeiramente eu vou fazer um exercício ao trote. Tem 1,5 m de uma vara para outra e eu vou fazer uma curva à direita, num trote médio. Vocês devem botar os cavalos bem retos, pegar bem no meio das varas, num trote médio, e a cada passada do cavalo dentro das varas, você segue o movimento no trote elevado. Saindo das varas, reunir os cavalos, organizar, virar à esquerda, eu vou entrar pela direita, vou virar à esquerda, terminar a curva e fazer um alto na linha reta, ok? Então, eu vou lá. Bom, por que esse exercício é importante? Ele faz com que o cavalo crie uma cadência, né? Uma cadência no trote. Você pode variar a distância aumentando ou diminuindo. Se o objetivo for encurtar o trote do cavalo, vocês podem diminuir o espaço. Se o objetivo for aumentar o trote do cavalo, vocês podem aumentar o espaço, perdão. E então, dependendo da andadura do cavalo, você pode trabalhar com as medidas, dependendo do objetivo que você quer, né? Também vocês podem botar as varas com um pouco de altura, com o objetivo que o cavalo tenha um pouco mais de suspensão, tá? Que o cavalo possa se empurrar um pouquinho mais para cima, em vez de dar só amplitude, dar uma movimentação do cavalo, dar uma suspensão do cavalo para o cavalo poder levantar e se movimentar para frente. Então, basicamente, o objetivo desse exercício é esse. E agora eu vou passar para o cavalete ao galope. O primeiro cavalete ao galope tem 3 metros, são 4 varas, né? Então eu vou fazer 3 metros, um galope médio, um galope de um tamanho normal. Com o objetivo também, só que agora em outra andadura, na andadura ao galope, fazer com que o cavalo tem uma cadência, tem uma constância, entendeu? Isso aí pode ser usado também dentro das linhas de salto, para o cavalo se manter igual dentro das linhas, não correr ou não diminuir. Então isso é muito importante para o cavalo se manter organizado, para o cavalo ter uma andadura constante. Agora eu vou a mão esquerda e sair depois da vara, organizar os cavalos, virar a mão direita, terminar a curva e fazer um alto em linha reta. Bom, eu entrei a mão esquerda, vocês podem perceber que o cavalo se manteve constante, não correu dentro das varas, saiu das varas no mesmo movimento, esse é o objetivo. Eu segui em linha reta, pedi uma mudança à mão direita, o cavalo se assustou, brincou um pouquinho, é natural, mas é sempre importante que o cavalo se mantenha submisso ao cavaleiro. Então, quanto menos alteração o cavalo der, melhor. Completei a minha curva e parei em linha reta. Agora eu vou fazer ali o cavalete com 4 metros, então ele pede um pouquinho mais de amplitude do cavalo, então tem que aumentar a andadura do cavalo, né, para ele poder conseguir ter amplitude para poder vencer as varas lá dentro. Então agora o objetivo é com que a gente dê amplitude e aumente o ritmo do cavalo. Eu vou agora pela mão direita e sair pela mão esquerda. Podem perceber que o cavalo teve que se esticar um pouquinho mais dentro das varas. Eu poderia ter entrado com um ritmo um pouquinho maior, eu entrei num ritmo um pouquinho menor do que deveria, então o cavalo teve que se esticar muito lá dentro para poder vencer as varas.
Agora eu vou entrar com um ritmo um pouquinho maior, vamos ver se vocês conseguem notar a diferença na cadência do cavalo, na constância do cavalo dentro das varas. Bom, agora entrei com um pouquinho mais de galope, o cavalo conseguiu vencer as varas de uma maneira mais homogênea agora, igual. Depois das varas procurei seguir em linha reta, não deixei o cavalo se entortar. É muito importante a organização dos cavalos, eles estarem sempre retos. Tá? Quanto mais reto o cavalo estiver organizado, entrar na curva organizado, melhor. Mostra que o cavalo está submisso ao cavaleiro. Né? Então eu fiz um cavalete primeiro, um cavalete ao galope, um galope médio, depois um galope mais amplo. Então o que isso significa? Dentro do percurso, tem momentos que você precisa reunir, tem momentos que você precisa aumentar. Isso a gente trabalha um pouquinho isso, um galope médio, um galope amplo. Então o cavaleiro praticando isso aí, ele começa a ter uma sensibilidade melhor e junto com o seu cavalo saber de que maneira você deve agir dependendo da situação. Lá no fundo eu armei 3 varas com 14 metros de espaço para cada uma. Isso é um trabalho que eu gosto muito de fazer, que dá para você variar muito as distâncias dentro das varas. Eu vou fazer inicialmente com 4 lances, com calma, 4 dentro do primeiro espaço e 4 dentro do segundo espaço. E depois eu vou trabalhar com algumas variações e eu vou explicando para vocês qual o objetivo de cada variação, ok? Então eu vou fazer agora pela esquerda e saindo a mão direita, com 4 e 4. Bom, fiz. Então acho que vocês observaram que eu fiz os 4 lances bem tranquilos, né? Um galope médio para um galope curto, tá? Não alterei muito meu cavalo. Eu vou trabalhar um pouco com a variação. Eu vou fazer agora 4 e 3. Os 4 lances são tranquilos e os 3 lances são longos. Então, como que eu tenho que entrar na linha? Eu tenho que entrar no galope médio, ter tranquilidade. A partir do momento que eu passo a segunda vara, passei a segunda vara, eu vou ampliando o lance do meu cavalo para poder conseguir fazer os 3 lances, que já se torna uma linha longa. Então, se fosse uma linha armada, uma linha composta, né, com 3 obstáculos, seria uma linha curta, inicialmente no primeiro espaço, no segundo espaço, uma linha longa, ok? Então, vamos lá. Fiz os 4 lances, depois fiz os 3, aumentei, acabei aumentando até um pouco mais do que precisava. Esse é o cavalo, é um cavalo que tem muita amplitude no galope. Então, quando você pede, ele corresponde muito bem às linhas longas. Ao mesmo tempo, ele é um cavalo submisso, um cavalo bem adestrado. Cada cavalo tem sua particularidade, né? Tem cavalos que têm um lance menor, então que teriam mais dificuldades na distância longa, e tem cavalos que têm um lance muito grande, que tem dificuldade nas linhas curtas. Então, como eu falei anteriormente, você tem que trabalhar conforme a dificuldade do seu cavalo. Eu fiz o cavalete ao trote, o cavalete ao galope médio, o cavalete ao galope com mais amplitude, e lá eu comecei a trabalhar com as variações, né? Agora eu vou fazer 3 e 3, ou seja, longo e longo. Eu preciso de uma entrada ampla, um bom galope, para poder fazer a linha de uma maneira homogênea, de uma maneira igual. Isso é muito importante frisar. Quanto menos variação você tem no seu percurso, menos variação você tem com o seu cavalo dentro de um percurso, melhor o seu cavalo vai estar mais submisso com você, vai estar mais sob seu controle, e isso faz com que a probabilidade das faltas diminua. Se você vê um cavaleiro se mexendo muito, com o cavalo desorganizado, o cavalo indo para onde quer, o cavalo tendo que dar muita pernada, usando a mão muito forte, isso aí tende a atrapalhar o percurso do cavaleiro, né? E conforme o grau de dificuldade do percurso, a tendência é vir as faltas, o refúgio e etc. Então é muito importante você tentar fazer as coisas de uma maneira que ninguém veja que você está fazendo. As pessoas têm aquela mania de pensar que às vezes o cavaleiro está se mexendo, está fazendo isso, fazendo aquilo, que é porque o cavaleiro é habilidoso, e não, ao meu ver o cavaleiro habilidoso é o que menos se mexe, é o que menos faz, é o que menos coisa você vê ele fazer. Então esse é o objetivo do esporte, você cumprir os seus objetivos de uma maneira simples, de uma maneira tranquila. Vou fazer agora lá a linha com 3 e 3. Ampliei mais na minha curva, aumentei um pouquinho mais o galope do cavalo, já entrei com um bom galope, não precisei ter que
aumentar muito dentro da linha. Se eu entrasse devagar, eu ia precisar ter que botar mais perna lá dentro. Agora eu vou fazer a linha com 3 e 4 lances, ou seja, uma linha longa inicialmente, com depois eu tendo que diminuir o tamanho do lance do cavalo. Eu fiz inicialmente com 4 e 4, né, com curto e curto, depois eu fiz com 4 e 3, que é o curto e longo, agora eu fiz com 3 e 3, que é o longo e longo, agora eu vou fazer com 3 e 4, que é o longo e curto. Bom, ao meu ver foi bem feito. O ideal é que o cavalo entre na mão direita e se mantenha a mão direita e só peça a mudança depois de sair das linhas. Ele acabou mudando dentro da linha, né? Isso foi um erro que acabou acontecendo, mas a linha foi feita de maneira homogênea. Fiz os 3 lances bem feitos, os 4 reuniu, consegui criar espaço na última vara, saí em linha reta, virei, terminei a curva, organizei o cavalo e fiz um alto. Então, eu falei um pouquinho de tudo, lógico, resumidamente, não dá muito para prolongar, né, por causa do tempo, né, e eu falei um pouco de cada exercício, espero que eu tenha ajudado vocês, e qualquer dúvida, estou à disposição. A Flávia, né, aí do Equestre Online também tá com esse projeto muito legal, né, que tem de ajudar a todos do esporte, que vocês possam conhecer mais o trabalho de cada um, conhecer um pouco mais do esporte. E espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho com a equitação de cada um. Agradeço a oportunidade e foi um prazer.